Qual o objetivo da sua produção de floresta plantada? Movelaria, cerca, produção de carvão? A resposta está na nossa capacitação tecnológica em lavoura, pecuária e floresta. Olá pessoal, meu nome é Marcelo Miller, eu sou pesquisador da Embrapa na área de silvicultura e vim falar para vocês aqui a respeito do manejo do componente florestal em sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta. E os tópicos que a gente vai abordar nessa primeira parte são os seguintes: a visão sistêmica do sistema, com as interações entre esses componentes e visualizar o porquê que é importante o manejo desse componente florestal e partir para o planejamento da implantação desse componente dentro do sistema. Então, passando pelos tópicos aí da diagnóstico da propriedade, definição de objetivos, escolha da espécie florestal e definição de arranjo espacial e densidade de plantio. Bom, definição de objetivos, então. O que eu vou produzir? O que eu quero extrair dessa madeira? Existe uma infinidade de possibilidades, né? Moirões de cerca, lenha para carvão, o próprio carvão, postes, estacas, serraria, laminação, movelaria. Tudo isso vai influenciar a escolha da espécie, de espaçamento, sistema de manejo. E aqui tem um exemplo de uso de postes de eucalipto para eletrificação rural. Construções rurais, essa madeira aqui é dentro de uma propriedade em Minas Gerais, onde toda essa madeira foi tirada de dentro do sistema para a construção desse curral. O mesmo curral aí. Madeira em toras. Ou tábuas, madeira de maior valor agregado. Então, se eu quero madeira para postes, madeira para lenha, para carvão, para moirão de cerca, eu vou exigir um nível de qualidade, um nível de manejo desse sistema. Para madeira de maior valor agregado, eu tenho que ter um cuidado maior com a formação dessa madeira, né? E diversos fatores vão influenciar isso aí, a gente vai mostrar daqui a pouco. Principalmente a madeira de maior valor agregado, que é uma madeira que leva mais tempo para ser obtida, e por isso existe um risco maior no cultivo dessa madeira. Aqui mais um exemplo de ripas, né, muito utilizado para construção rural, movelaria. Bom, o primeiro passo, então, escolha da espécie florestal. Preceitos para se escolher uma espécie florestal, primeira coisa, está adaptada ao clima e ao solo da região. Isso é óbvio. Finalidade do plantio, que a gente já falou no slide anterior. Crescimento rápido. Por que a gente recomenda crescimento rápido? Justamente para que, quanto antes possível, o produtor possa colocar os animais nas áreas. Árvores com crescimento lento exigem proteção dessas árvores, o que aumenta o custo de implantação dessas árvores. Então, recomenda-se árvores de crescimento rápido, para que a área não fique parada muito tempo. Copa alta e pouco densa, justamente para permitir maior entrada de luz, uma vez que a gente já mostrou, as árvores elas crescem com o tempo e aumentam o sombreamento. Disponibilidade de mudas e sementes, né? A gente tem que escolher espécies que tenham viveiros próximos, que tenham disponibilidade de mudas a preços acessíveis. Mercado e, principalmente, nível de informação técnica sobre a espécie. Esse eu acho o ponto mais importante. Espécies com conhecimento já mais solidificado. Senão o produtor fica refém de um especialista para trabalhar o manejo, ou controle de uma praga, controle de uma doença. Então, o nível de informação técnica sobre a espécie ele é crucial para essa escolha.
Aqui nessa imagem a gente tem um exemplo aqui bem característico de uma espécie com uma copa bastante larga, bastante ampla, e uma outra espécie com uma copa mais rala e pouco densa. Bom, as principais espécies que a gente tem conhecimento, que são mais utilizadas em sistemas dessa natureza. A principal delas é o eucalipto. Eucalipto que tem crescimento rápido, copa alta e pouco densa, nível de conhecimento técnico sobre o seu manejo bastante solidificado, tem mercado para diversos produtos, então se produz moirão, se produz lenha, se produz carvão, se produz madeira serrada, tem um mercado bastante variável e com isso oferece menos risco ao investimento florestal. O mogno africano, uma espécie que tem atraído interesse em função do seu alto valor agregado, mas que ainda carece de bastantes estudos com relação à adaptação a diferentes regiões, manejo de pragas e doenças. Uma espécie de crescimento moderado. Aqui algumas imagens do mogno africano estabelecido em sistemas de integração. Também oferece as características desejáveis como copa alta e pouco densa. O cedro australiano, estou trazendo como exemplo, mas em algumas regiões de Minas, alguns plantios não bem sucedidos, também oferece uma conformação de fuste e copa adequada para os sistemas dessa natureza, fuste retilíneo, copa alta, pouco densa, a gente pode ver aqui um detalhe, né? A gente tem um fuste bastante retilíneo, a copa pequena, mas também carece de mais estudos sobre manejo de pragas, adaptação a diferentes regiões, nutrição, questões fisiológicas. Aqui a gente tem a teca, que é uma espécie de altíssimo valor agregado, uma espécie bastante utilizada para madeira serrada, já de ciclo mais longo, crescimento moderado a lento, mas que também oferece as características desejadas para sistemas de integração. Aqui o mesmo plantio, numa idade um pouco mais avançada. O guanandi, que é uma espécie nativa, também de alto valor agregado, de ciclo longo, crescimento mais lento, também carece de muita informação científica a respeito de pragas, doenças, fisiologia, adaptação. O pinho cuiabano também carece das mesmas informações. Bom, vamos entrar no assunto agora de arranjos de plantio. Existem várias formas de se arranjar as árvores. O arranjo de plantio é a forma como as árvores vão ser dispostas no campo. E aqui a gente tem que aliar duas coisas. Uma é o crescimento dessa árvore, o crescimento desse fuste, para que a gente obtenha produtos de valor agregado. E aliar com a dinâmica da luz no sistema. Então existem vários tipos de arranjo, arranjos com linhas simples, arranjos com linhas duplas, com linhas triplas, a gente vai falar desse tipo de arranjo. O primeiro que eu quero falar são os arranjos de linhas simples. Então existem alguns exemplos aqui que eu coloco, né, 20 por 4, 15 por 3, isso aqui quer dizer o espaço entre as linhas de árvore, e aqui é o espaço das árvores entre as linhas de plantio. Cada espaçamento desse aqui vai me conferir um espaço útil por planta, que vai me conferir uma determinada densidade de plantas por hectare. De ver que diferentes arranjos me proporcionam diferentes densidades de plantio. Densidade de plantio é a quantidade de árvores que vão num hectare. As vantagens desse tipo de arranjo: melhor qualidade do fuste, pois a árvore não está concorrendo com outras árvores, com outras linhas. A gente vai mostrar esse problema nos arranjos com linhas duplas e triplas. Formação de fustes com maior valor agregado, fuste mais cilíndrico. Menor sombreamento, na medida que a gente tem menos árvores e espaçamentos mais abertos. Desvantagens é menor densidade. Receitas, então, com esperança a longo prazo. Se eu estou cultivando madeira especificamente para maior valor agregado, então eu tenho que esperar a receita a longo prazo. Menor margem de erro. Eu não posso errar muito no plantio, nem no manejo, não tem muito altos valores de perda.
E para isso eu preciso de maior necessidade de conhecimento silvicultural. Então aqui um exemplo de plantio com linhas simples. Arranjos de plantio com linhas duplas. Então tem uma diversidade também muito grande de arranjos. Eu estou colocando aqui alguns exemplos. Então aqui eu tenho, o primeiro valor aqui é o espaço entre as faixas de árvore. E esse valor entre parênteses é o espaçamento das plantas dentro das linhas de plantio. Cada arranjo desse vai me fornecer então uma determinada área útil por planta e uma densidade de plantas. A gente observa que esses valores aqui já são superiores aos valores que a gente mostrou no slide anterior. Por quê? Eu tenho duas linhas de planta, eu consigo aumentar a densidade de plantas por hectare. Então eu tenho maiores densidades. A gente fala em maior margem de erro porque se houver um erro no plantio ou perdas, a gente ainda tem uma quantidade boa de plantas por hectare. Antecipação de receitas, por exemplo, porque eu vou ter possibilidade de desbastes mais precoces e obter produtos de menor valor agregado, mas que paguem o meu investimento. Desvantagem é menor qualidade do fuste, eu vou mostrar isso aqui no próximo slide. Maior sombreamento, eu tenho maior quantidade de plantas por hectare. Um custo operacional um pouco maior, eu estou implantando mais árvores. Necessidade de mais intervenções, então, para contornar essas desvantagens. Eu tenho aqui, então, um plantio com linhas duplas. Eu tenho duas linhas, um espaço, nesse caso aqui, são um espaço de 15 metros. Entre as fileiras são 3 metros, entre plantas são 2 metros. Bom, a desvantagem está nisso aqui. A gente vê acontecer muito em plantios dessa natureza. Como não há competição fora dessas linhas, essas árvores elas competem aqui internamente. Então elas têm a tendência de criar um empurramento, essas árvores vão se entortar para fora. E isso aí prejudica a qualidade do fuste. Existem meios de contornar esse problema, aumentando o espaçamento entre linhas. Mas certamente no futuro próximo a gente vai ter esse problema, vai ter que ter alguma intervenção, algum desbaste para evitar isso aí. Arranjos de plantio com linhas triplas, mesma coisa, eu tenho espaço entre as faixas de árvores, tenho as 3 linhas e espaço de plantio entre as linhas. E aqui eu tenho também maiores densidades. Eu tenho a possibilidade de ter as linhas internas, a linha do meio, ser a linha que vai ter o fuste mais retilíneo, com maior valor agregado, e ter as linhas externas como estoque para produzir produtos de menor valor agregado. A desvantagem vai ser o maior sombreamento, maior custo operacional, menor margem de erro. Aqui então um plantio com linhas triplas, uma vista, uma imagem do Google Earth aqui, com plantio com linhas triplas. Então a gente tem essa situação aqui, a gente tem essa competição, essas árvores da linha externa que vão tender a ter um entortamento no tronco para fora. E essa linha interna ela tem a tendência então de crescer uniforme porque ela tem pressão dos dois lados. E aí eu vou ter então essas linhas externas, teoricamente, com madeira sendo produzida aí para moirões, lenha, madeira de menor valor agregado, enquanto que a linha interna seria cultivada para a produção de madeira de maior valor agregado. Bom, outra coisa que a gente tem que lembrar é a dimensão das máquinas, principalmente em áreas mecanizáveis. Esses espaçamentos, então, de 21, 24, 25, 20 metros, eles têm que ser adequados, na verdade, ao maquinário que vai ser utilizado aqui para a gente otimizar esse trabalho. Então, tem que pensar na plantadeira, nos pulverizadores e nas maquinários que vai ser utilizado. Bom, aqui uma receitinha, uma formulinha prática para a gente calcular o número de plantas por hectare em função do arranjo que eu estou adotando, para eu saber quantas árvores eu tenho em cada hectare. Existe uma planilha criada pela Embrapa Florestas que dá esse número, mas quando você não tiver essa planilha na mão, tem um método bastante fácil, esse cálculo. Então eu tenho aqui a distância entre as faixas,
o espaço entre as faixas, o espaço entre as linhas e o espaço entre plantas. Eu vou utilizar o espaço entre as faixas mais o espaço entre as linhas, esse L mais o EL, multiplicar pelo espaço entre plantas, eu vou ter a área útil por planta. Vou pegar um número de linhas, aqui nesse caso eu tenho 2 linhas, multiplicar por 10.000 eu tenho o valor Y. Y dividido por X, eu tenho o número de plantas por hectare. Resumindo então, largura entre faixas mais a largura entre as linhas vezes o espaço entre plantas, eu tenho a área útil por planta. O número de linhas vezes 10.000 igual a Y, eu vou ter um número de plantas por hectare. Tem alguns exemplos bem rápidos. No caso de plantios com uma linha, eu tenho então o espaço entre as linhas mais 0, porque eu não tenho 2 linhas, vezes 3, 45. Como eu tenho uma linha só, 10.000 dividido por 45, eu tenho 222 plantas por hectare. Ou 15 vezes 3, 45, 10.000 por 45, 222. Exemplo 2, eu tenho 2 linhas, 20 metros entre faixas e 3 entre linhas, 2,5 entre plantas. Então eu tenho largura entre faixas mais espaço entre linhas vezes espaço entre plantas. Eu tenho essa área útil, tenho 2 linhas vezes 10.000, 20.000, 20.000 por 57,5, eu tenho 348 plantas por hectare. E no caso de 3 linhas, eu vou ter 20 metros entre as faixas, eu tenho 3 da primeira para a segunda linha, mais 3 da segunda para a terceira linha. Então, você 20 mais 3, vezes 3, que é o espaço 3 entre plantas. Dá 78, 3 linhas vezes 10.000, 30.000, 30.000 por 78, 384 plantas por hectare. Bom, eu vou entrar um pouquinho aqui no planejando a propriedade. Muitos produtores perguntam para a gente, mas e aí? Eu vou plantar esse componente florestal e vou plantar na propriedade inteira? Onde é que eu vou botar meu gado se eu não posso, se eu tenho que esperar pelo menos um ano aí para entrar com os animais na área? Se eu não tiver condições de proteger essas árvores. Bom, então o planejamento, ele segue aqui mais uma vez a imagem de uma propriedade. Então o planejamento ele deve considerar a divisão da propriedade em diversas áreas, em diversas glebas, e que anualmente vão ser implantadas. Esse caso aqui é um caso prático, então a primeira gleba cultivada foi essa área aqui pequena, 1,5 hectare no ano 2008, 2009. Essa área não está apresentando as árvores aqui porque já foram colhidas. A segunda área foi essa área aqui, isso aqui é uma área de morro. A safra 2009, 2010, essa área aqui já estava, essa área ficou fechada o primeiro ano, o segundo ano ela já passou a ser utilizada. Essa área aqui ficou fechada nesse ano de 2010, no ano seguinte ela já passou a ser utilizada. Aqui a terceira área, 2010, 2011, e assim por diante. A última área implantada, 2013, 2014, foi essa área aqui, que é a área que continua fechada. Todas essas áreas aqui estão em utilização. Então aqui uma imagem daquela área inferior, que já foi colhida. Bom, essas 2 áreas aqui, mais essa área, estão representadas nessa imagem aqui, essa sequência de morros aqui. Aquela grota. E por final, essa última área. Então isso aqui, como era a propriedade antes, como é que ela ficou depois. Aqui um outro exemplo, município próximo. Então tem a primeira área aqui, a segunda área implantada, essa área ficou fechada 1 ano. No ano seguinte, essa área foi aberta, fechou-se essa área aqui para implantação. Terceiro ano, essas 2 áreas já estavam sendo utilizadas, fechou-se essa área aqui. E por fim, fechou-se essa área. Bom, aqui está uma imagem geral aqui dessa propriedade. Então, as diferentes áreas. Então,
Isso aqui como era antes, depois. Bom, o planejamento deve também incluir aspectos legais da legislação ambiental. Né? Então aqui tem mais uma imagem do Google Earth, a gente vê aqui são áreas de várzea, né? áreas hídricas, e que a gente tem as áreas de morro. As APPs ciliares, que foram protegidas, e as APPs de áreas de morro e de mata. E aqui uma outra situação, tem as APPs hídricas e as APPs de morro, incluindo aí a reserva legal. Com isso, então, a gente conclui essa primeira parte, onde a gente viu a visão sistêmica do sistema, suas interações e o planejamento da implantação do componente florestal em sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta. Muito obrigado.